Após muitos anos eu estou de volta aqui ao bairro Brigadeiro Tobias. Para quem não sabe, o bairro Brigadeiro Tobias ele fica na zona leste de Sorocaba. Essa avenida aqui atrás, a Avenida Bandeirantes, era a antiga Raposo Tavares. Agora a Raposo Tavares passa aqui por trás, né? Foi construído duas pistas aqui atrás, então agora a Raposo Tavares passa por trás do bairro. Mas antigamente a Raposo Tavares era aqui, era a única ligação rodoviária entre Sorocaba e São Paulo. Então toda pessoa que queria ir para São Paulo obrigatoriamente tem que passar por aqui. E como você vê aqui tem coreto, tudo, a parte histórica do bairro é aqui. E tem essa parte aqui mais nova que é um parque, fizeram tipo um centro esportivo, um parque, enfim. Os jovens vêm para cá para brincar, os mais velhos também. Então aqui ficou uma região assim mais para a comunidade. Então eu quase não vinha para cá porque eu ainda estou muito ruim da rinite e hoje tá fazendo frio, qualquer momento pode voltar a chover. Mas Deus quis que eu viesse para cá assim mesmo para gravar a respeito desse assunto, porque muitos anos atrás eu gravei um vídeo a respeito da sinceridade, mas eu me esqueci, nesse vídeo sobre a sinceridade, eu me esqueci de falar a respeito da origem da palavra sincero, porque eu já ouvi isso muitas vezes em pregações e faz muito sentido. Estudo, acho que até mesmo na IBD já ouvi falar sobre isso, que a origem da palavra sincero tem a ver com os vasos de cerâmica que eram feitos antigamente, aqueles vasos de oleiro, vasos de barro. Então os vasos, acho que até hoje a confecção de vasos de cerâmica é bem parecida, e muitos oleiros, eles, quando os vasos tinham imperfeições, os oleiros que eram desonestos, eles revestiam os vasos de cera para tampar as brechas, para tampar as rachaduras. Então os vasos eram vendidos, mesmo rachados, eles recebiam esse tratamento com cera para tampar as brechas. Eu não lembro exatamente que tipo de teste que era feito, só sei que quem comprava os vasos fazia um teste com esses vasos para ver se esses vasos tinham cera ou não. E aí acho que esquentava, não lembro exatamente o que acontecia, colocava água quente, aí acabava derretendo a cera. Acho que se a cera derretesse, acabava vazando água do vaso, acho que era água quente. Aí o vaso era descartado, ou então devolvido, enfim, aconteceu alguma coisa, né? Talvez até o oleiro tivesse que pagar a indenização, sei lá. Só sei que o termo sincero tem a ver com isso, tem a ver com vasos sem cera, né? Vasos de barro, vasos de cerâmica que não recebiam cera, ou seja, a pessoa que era honesta, né, o oleiro, no caso, o vendedor de cerâmica, que era honesto, ele era também sincero, ou seja, ele vendia vasos, ele fazia e vendia vasos sem cera, vasos realmente perfeitos, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma imperfeição. Então a origem da palavra sincero tem a ver com isso, em você realmente ser uma pessoa honesta, transparente. Só que o fato de você ser sincero não dá direito a você de ser arrogante, de ser uma pessoa amargurada, que vive atacando os outros, ou seja, a sinceridade não tem nada a ver com excesso de franqueza, a ponto de você falar o que está na sua cabeça, de você dar a sua opinião sem se preocupar com os outros, né? Você tem compaixão dos outros, né? E a falta, o excesso, né, de franqueza, ele anda de mãos dadas com a fofoca. E a fofoca é uma das coisas que Deus abomina, que é você causar contendas entre irmãos, de você espalhar calúnias, mentiras, injúrias, difamações, enfim, de você difamar o seu irmão, de você, ou mesmo pessoas de fora da igreja. Então isso é um extremo. A pessoa excessivamente sincera, né, que aí não seria nem sinceridade, seria realmente a amargura mesmo. A pessoa, quando exagera demais na sinceridade, acaba se tornando uma pessoa amargurada, insuportável, antipática, até mesmo fofoqueira. Que é pessoa que causa divisões, pessoa que causa intrigas, contendas,
Então, mas o que eu quero voltar a falar desse assunto, porque Deus colocou em meu coração o Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então aqui fala sobre a necessidade de sermos sinceros com Deus, não de sermos desrespeitosos, obviamente, não devemos ser desrespeitosos com Deus, muito menos xingar Deus, né? Falar coisas horríveis para Deus, não, porque o problema não é Deus, o problema somos nós. Então Deus ama quando somos sinceros com Ele, a ponto de reconhecermos nossas limitações, reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que somos dependentes dEle e que sem Ele nós não somos nada. Quando nós dividimos nossas angústias, nossos medos, quando nós confessamos para Deus nossos medos, nossas angústias e até mesmo nossos desejos, sonhos, projetos, ainda que não seja de acordo com a vontade dele, porque aí o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos incomoda. Caso algum desejo, sonho, projeto nosso esteja em desacordo com a vontade de Deus, Deus nos alerta, seja diretamente, seja por meio da Bíblia, seja por meio de pessoas, seja por meio de circunstâncias, mas Deus sempre nos alerta, o Espírito Santo sempre nos avisa quando nós estamos saindo da vontade dele. Então devemos colocar a vontade de Deus no centro. A nossa vontade deve estar submissa à vontade de Deus. Então nós não devemos jamais, em hipótese alguma, permitir que a nossa vontade prevaleça acima de tudo, porque nós somos carne, nós somos, enquanto estivermos nesse mundo, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, e a nossa tendência sempre é a de sermos rebeldes contra Deus, de queremos agradar o nosso ego, queremos agradar a nossa carne. E quando nós permitimos que o Espírito Santo fale conosco, mais um detalhe aqui dessa área verde, desse parque aqui do bairro Brigadeiro Tobias. E quando nós permitimos que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, o Espírito Santo fala conosco quando deixamos o nosso ego de lado e permitimos que Deus fale conosco por meio da sua Bíblia, por meio de circunstâncias, por meio de pessoas. Deixamos de lado nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, nossa prepotência e permitimos que que Deus nos mostre o que realmente nós devemos fazer, quais são os sonhos dele, quais são os projetos dele para nossas vidas, o que realmente devemos fazer em cada área de nossas vidas, seja na vida familiar, seja na vida profissional, na vida estudantil, na vida acadêmica. E com relação aos ministérios, olha, mais um trecho aqui do bairro. Então o bairro Brigadeiro Tobias é um bairro bastante antigo, tem uns bairros, uns condomínios, uns loteamentos mais recentes aqui. Vieram muitos moradores. Ó, tem a antiga linha férrea, ó. Aquilo ali é a antiga linha férrea que passava pelo bairro, hoje está desativada. Mas a verdade é que, ó, campo de futebol, a verdade é que quando nós confessamos para Deus nossas limitações, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos dependentes dele, Deus nos orienta para que Deus nos mostre exatamente o que devemos fazer. E quando deixamos de lado a vontade de Deus e acabamos sendo enganados, nós acabamos enganando nós mesmos, achando que nós somos capazes disso, somos capazes daquilo. Na verdade, não somos capazes de nada. Sem a orientação de Deus, acabamos nos perdendo, acabamos nos arruinando nós mesmos e arruinando outras pessoas também.
Então eu tô passando por aqui, porque aqui até pouco tempo atrás era onde passava o trem. Aí tem um córrego aqui, né, um riozinho. E agora a Raposo Tavares é aqui, ó. O trecho da Raposo Tavares que passa pelo bairro é esse aqui. Ali, ó, aqui vai até Alumínio, ó. Se for reto por aqui, aí passa por trás do bairro e vai até Alumínio. E aqui vai até o centro de Sorocaba, né? Aqui ainda é Sorocaba, né? Aqui ainda é Sorocaba, que vai para a pista original da Raposo Tavares, que está duplicada. Aqui vai até Alumínio, passa por trás do bairro. E aqui mais para trás é o casarão do Brigadeiro Tobias, porque o bairro Brigadeiro Tobias tem esse nome porque o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar tinha uma fazenda aqui, sítio, já que sei lá. Ele tem uma propriedade aqui atrás. Então o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, ele foi o responsável pela Revolução Liberal de 1842, que colocou Sorocaba, numa das várias vezes que Sorocaba esteve no centro das atenções no Brasil. Essa Revolução Liberal de 1842 foi uma delas, e o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar esteve à frente dessa revolução. Então acho que eu faria o seguinte, como eu acho que é a primeira vez que eu venho para esses lados aqui, eu quero ver se eu consigo achar o acesso até o casarão do brigadeiro e já volto. Aqui, ó, a entrada em direção ao casarão do brigadeiro é aqui, só que talvez eu tenha que dar a volta, voltar tudo de novo e tentar encontrar, porque aqui está como propriedade particular, entrada proibida. Então se eu tiver aqui para o casarão do brigadeiro, eu teria que dar a volta e tentar achar a entrada pela rua José Sartre. Mas vamos voltar tudo de novo. Então, como eu estava dizendo, Deus ama quando somos sinceros com Ele, no sentido de confessarmos a Ele nossas limitações, nossas dificuldades, quando estamos decepcionados com alguém, até mesmo quando estamos decepcionados com o próprio Deus, porque aí nós ouvimos o que Deus tem a falar para nós. Porque quando nós estamos quebrados, quando nós estamos esmagados, quando passamos por uma frustração, quando estamos em absoluto desespero, passando por uma situação muito difícil, e nós nos derramamos para esse Deus, reconhecendo que, igual aconteceu com Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse Jó, destruísse a família dele, né, matasse os filhos dele, acabasse com os bens dele, acabasse até com a saúde dele. E Jó não sabia por que estava passando por aquilo. Então Jó, ele se sentiu injustiçado por Deus. Os próprios amigos dele se voltaram contra ele, até que o próprio Deus apareceu diante dele por um redemoinho, enchendo Jó de perguntas. E Jó reconheceu finalmente que ele não entendia nada. Apesar de ele ser considerado a pessoa mais sábia daquela época, Jó reconheceu que na verdade não sabia nada, ele tinha que aprender muita coisa ainda. Então, quando nós, por mais que tenhamos diplomas, títulos, até mesmo estejamos numa posição social favorável aos olhos humanos, quando reconhecemos nossa dependência de Deus, Deus se manifesta a nós. Ou até mesmo quando nós não temos dinheiro, não temos nenhum prestígio, não temos nome, não temos influência, não temos nada, materialmente falando, mas quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos honra, não da maneira como os homens honram, né? Muitas vezes Deus não permite que sejamos ricos materialmente, porque Ele sabe até onde nós permaneceremos fiéis a Ele. Então, se você está tentando uma carreira acadêmica, tentando crescer na empresa onde você trabalha, ou se você é um influenciador digital, um youtuber, enfim, seja lá o que for, e esteja atrás de reconhecimento, atrás de inscritos, seguidores, não se desespere, não apele
para o desespero, não apele para conquistar seguidores a qualquer preço, ou conquistar inscritos a qualquer preço, até mesmo falando um monte de bobagem, fazendo um monte de besteira, porque as consequências serão terríveis. Mas se você coloca Deus à frente de tudo e reconhecer que precisa dele para poder levar adiante o seu projeto, isso se o seu projeto estiver de acordo com a vontade dele, porque se o seu projeto, sonho, desejo, enfim, não estiver de acordo com a vontade de Deus, porque somente Deus, por ser eterno, e nos conhecemos, nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Então somente Ele sabe até onde você pode chegar, somente Ele sabe conhece suas limitações, né? Muito mais do que você mesmo. Nem mesmo você conhece a si mesmo. Somente Deus conhece você melhor do que você mesmo. Então estou passando novamente pelo parque aqui. Agora eu tentarei achar o tal casarão de brigadeiro, ver se eu consigo chegar até lá. Ó, aqui tá fechado, não tem como passar, que aí já sai lá na rodovia. O único acesso para o casarão de brigadeiro era por lá mesmo, onde está escrito propriedade particular, então não tem como entrar. Se alguém souber de alguma outra maneira de chegar até o casarão de brigadeiro, me avise. Aqui, ó, aqui é o mini terminal. Aqui, esse prédio aqui é da tipo, ai meu Deus, Casa do Cidadão. Atrás tem o mini terminal, passa vários ônibus que atendem tanto o centro quanto bairros próximos aqui, Vinhaíba, Jardim Vila Astúrias. Ó, esse aqui é um prédio antigo aqui do bairro, acho que é um dos prédios mais antigos do bairro. Agora está desativado. Então eu encerraria aqui, ó. Se você for reto aqui, você sai lá no Inhaíba, aí passa por um pontilhão, aí logo depois, acho que alguns quilômetros depois já é alumínio. Então eu encerraria por aqui mesmo. Aqui ainda funciona uma papelaria. Uma loja de fotocópia. Enfim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu tentarei encontrar um lugar aqui para comer, lanche antes de voltar para casa, editar esse vídeo. Deus abençoe. E até depois, se quiser.